sobre o início das civilizações islâmicas. A religião islâmica foi criada em meados do século VII e na região da Península Arábica. Ela abrangeu lugares como África, Ásia e o sul da Europa. Ela é uma das religiões mais praticadas no mundo hoje em dia, contando com mais de 1 bilhão de seguidores. Maomé, o criador dessa religião, nasceu em 570, lá na cidade de Meca, na Península Arábica. E era uma cidade onde existia muitas redes de comércio entre o Oriente e o Ocidente. E como o Maomé era um comerciante, ele teve muito contato com várias tribos que no tempo eram judaicas. Então o pensamento dele já começou a ser formulado. Segundo o Corão, que é o livro sagrado dessa religião, quando Maomé tinha por volta de 40 anos, ele começou a ter visões do anjo Gabriel, com o qual ele falava com Deus, que dizia mais ou menos para ele suceder os antigos profetas, Jesus, Abraão, Moisés, e estabelecer o monoteísmo na Península Arábica, porque antes não era tão junta essa religião. Depois dessas visões que ele teve do anjo Gabriel, ele começou a pregar muito. Ele basicamente pregava o dever de se purificar antes do juízo final e a submissão a Deus. E ele ganhou muitos seguidores com isso. Muitas pessoas seguiam ele porque gostavam muito da palavra dele. Só que em 622 ele começou a ser perseguido por comerciantes, lá de Meca mesmo, a cidade onde ele morava. E ele se sentiu obrigado a procurar abrigo em Yatrib, que ficava a mais ou menos 350 quilômetros da cidade natal dele. Essa migração que ocorreu para ele buscar um abrigo é chamado de Hégira e marca o início do calendário islâmico. Lá nessa nova cidade dele, Yatrib, ele converteu muitos fiéis também e chegou até a formar exércitos. E com esses exércitos, ele teve a ideia de voltar a Meca para retomar a cidade dele, que afinal de contas era a cidade onde ele viveu, onde ele nasceu. Então ele se sentiu no dever de voltar lá e combater por aquela cidade que ele tanto amava. E Maomé faleceu no ano de 632, depois de ter unido várias tribos da península e muitas vezes por meio da força. Ele usava a força para unir elas. E depois que ele morreu, os seguidores dele resolveram voltar para Meca e lá ergueram um templo chamado Kaaba, onde ficava localizado a Pedra Negra, que eles diziam que essa pedra foi dada do próprio anjo Gabriel para os homens. O cristianismo surgiu no século VI na Arábia, a região do Oriente Médio, que era habitada por cerca de 5 milhões de pessoas. Eram grupos tanto sedentários como nômades, organizados em tribos e cias. A população era na maioria politeísta, mas existiam algumas tribos judaicas e algumas. Nesse contexto, surgiu o criador do islamismo, o profeta Maomé, chamado de Mohammed pelos muçulmanos. Órfão desde cedo, ele se tornou um condutor de caravanas, o que possibilitou o contato com nações básicas da região cristã. Quando adulto, o futuro profeta passou a dedicar e retiros espirituais. Segundo seguidores do Islã, começou a ter visões divinas com mensagens que teria a divulgar. As primeiras pregações publicadas de Maomé em Meca, sua cidade natal, tiveram pouco sucesso e geraram atritos locais. Sou Vitória Nascimento, de Primeira Realizar, e hoje eu vou falar sobre a queda do Império Muçulmano. No século XV, os árabes perderam o controle da parte asiática do Império para outra linhagem islâmica, os turcos otomanos, e também a Península Ibérica para os cristãos e espanhóis em 1492. Com a queda de Granada, vale ressaltar, no entanto, das decadências do islâmico, que compensou as perdas do Ocidente com vitórias no Oriente. O que é o muçulmano? O muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã. O Islã é uma religião monoteísta que é centrada na vida do profeta Maomé, que teria recebido revelações do anjo Gabriel. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração e do jejum, peregrinação em Meca
e nos estudos do Alcorão. No exercício da fé, os muçulmanos devem receitar o credo, no qual reafirmaram a crença de Alá e Muhammad. Eles também devem fazer 5 orações diárias posicionadas em direção a Meca e respeitam o jejum durante o mês de Ramadã. Eles também devem doar 2,5% de suas riquezas para os mais pobres. Nenhum álcool deve ser usado pelos muçulmanos como bebida ou no preparo dos alimentos servido a um praticante da religião islâmica. Oi, meu nome é Kaliane Vitória e eu vou falar um pouco sobre a cultura islâmica. A arte islâmica surgiu no Califado Omídua, baseando-se numa aliança inseparável do espiritual e temporal. A ausência da tradição fez com que o Islã se inspirasse nos povos dominados. O Islã adaptava a cultura dos povos dominados à sua realidade e seus valores. A arte do Islã é solidificada no Califado Abásida e é classificada como clássica. Na área intelectual do Islã, as principais bases são as ciências tradicionais, divididas em 2 grupos, religiosos e auxiliares. Os árabes, mesmo antes do surgimento do islamismo, já se comunicavam com outros povos, e os sírios cristãos já haviam traduzido para a língua síria obras científicas e filosóficas gregas, principalmente aristotélicas e neoplatônicas. Os povos do Oriente entraram em contato com a cultura helênica devido às migrações dos sábios, que foi fruto de discordâncias religiosas que estavam ocorrendo no Império Bizantino. E, como o Oriente estava ávido de cultura, recolheu rapidamente estes sábios. De algum modo, a recepção do legado grego possibilitou à cultura árabe atingir sua maturidade. Na ciência, o islamismo teve grande influência porque, a partir daí, passou a se preocupar não só com o ambiente físico do homem, mas desenvolveu uma análise penetrante do homem como um ser espiritual e da sociedade em que ele vivia. De tal forma que se expandiu sua fama, todos no Ocidente, que ansiavam por maior esclarecimento, se voltaram para o Islã, onde florescia o espírito da indagação. A ciência árabe não deve ser desvinculada do que determina a fé islâmica. A pesquisa científica é exaltada no Alcorão, encorajando o crente a aprender juntos aqueles que não compartilham a fé muçulmana. O Califa Abamuni instalou em Bagdá um centro de estudos e de tradução, com a Casa da Sabedoria, e que foi considerada como um marco na cultura do Islã. E isto ocorreu devido ao interesse dos governantes em colecionar documentos e obras de valor, como a do Grande Felício. Isso foi prática utilizada desde o início do Islã. A religião que guia a cultura muçulmana e o islâmico é a maometas, e que tem como livro sagrado o importante livro do Alcorão, escrito por Maomé, considerado pelos muçulmanos o último profeta de Deus. Assim, os maometas e cobrador declararam de fé de 5 dias de oração diária, caridade, jejuar durante o mês sagrado a Ramadã e peregrinação à cidade sagrada de Meca. Originalmente, a cultura muçulmana teve lugar entre os pastores seminaristas de diferentes tribos que foram reunidas pelo profeta Maomé. Após a morte, em 632, a Arábia foi unificada desde o início de expressão do Império Árabe, totalmente estabelecido no processo de islamismo, sendo que liderado pelo Cafia. O sistema sociapístico é indicado pelo profeta e escritor dos livros sagrados da religião muçulmana, se escapou pelos mares Mediterrâneo, Mar Vermelho e Mar Oceano Índico. Ali estabelece grandes rotas comerciais. Além disso, culturas maométicas, e na formação encontrou-se com a cultura bizântica, persa, chinesa e indiana, e assinou-las os aspectos culturais, mesmo tempo
que precisava dos costumes de crianças do povo conquistou. Por outro lado, vale destacar que os muçulmanos são divididos entre sunnis e xiitas. Os sunnis seguem os ensinamentos do Alcorão ou Coroa da Sunna. Eles foram liberados por Ali Labi, do profeta Maomé, após sua morte. Já Shilã são seguidores de Ali, gênero de Maomé, e utiliza a única e exclusivamente carvão como forma de orientação socialista.